Olá, queridos alunos, sétimo ano, tudo bem? Professor Ortega aqui de novo. Pessoal, está sendo entregue, né, as apostilas na unidade do gabarito de Uberaba. Na verdade, todas as unidades estão sendo entregues, ok? Do segundo bimestre, o segundo capítulo. Antes disso, eu queria fechar com vocês, bem fechadinho, o primeiro capítulo. Então, estou propondo aqui um resumo do primeiro capítulo, ok? Os pré-socráticos, os sofistas e vamos ver um pouquinho do Sócrates novamente, ok? E depois terá cinco questões testes para vocês fazerem, tá? Na hora que terminarem de ver essa aula, vocês vão lá, assistam as outras aulas, mas depois façam os exercícios. Tem limite só para hoje, tá, galera? Hoje, às 23h59, fecha o sistema e aí quem não enviou, infelizmente, não enviará mais, ok? Mas vamos lá, vamos fazer um resumo. Garanto que essa aula vai ser rapidinha, tranquila. Vai ser fácil porque vocês já viram tudo isso. A gente vai fazer um pequeno resumo de tudo, tá? Para fechar bonitinho esse capítulo. Então vamos começar pelos pré-socráticos. Eles são os primeiros filósofos, tá? Não se esqueçam disso. Tem o Tales de Mileto, que a gente até conversou sobre ele ano passado. No sexto ano vocês viram isso. Mas para quem não teve aula comigo no sexto ano, os primeiros filósofos são os pré-socráticos. Eles estavam preocupados mais em entender o cosmos, o mundo, da origem do mundo, de onde ele veio, por que existe e tudo mais. A physis e a arché. Não se esqueça, a physis é a natureza, a física, o estudo da física, o estudo da natureza. E a arché é a partícula, o elemento que traz vida a tudo, que dá origem a tudo. Então eles estavam preocupados em saber de onde viemos, para onde vamos, né? Como que a natureza funciona, como ela se entende. E a arché, qual que é a partícula que dá vida a tudo, tudo que existe, né? E a gente vai ter alguns filósofos como Tales de Mileto falando que era a água era a arché dele, né? A gente conhece ele como Aquaman, lembra? Temos Demócrito acreditava e ele acertou, né? Só que ele pensava de um jeito diferente, mas também não vamos culpar o cara, ele está falando aí do século 6, né? Antes de Cristo, né? Bastante tempo atrás. E ele acertou que era o átomo. O átomo dava origem a tudo. O que significa o átomo? O átomo é uma partícula indivisível. Hoje a gente sabe que ela é divisível, tanto que temos a fusão atômica, né? Armas nucleares, nós temos energia nuclear, que existe espaço entre essa molécula, então além de ser divisível, ela também tem buracos nela, né? Espaços, né, entre os elétrons e nêutrons e tudo mais. Então temos esses dois grandes modelos. A gente vai ter também o Avatar, lembra do Avatar? O Empédocles, ele acreditava que era a fusão de vários elementos como ar, água, terra, fogo, né? Todos esses elementos juntos desenvolveriam a vida, né? As coisas. Então, temos aí esses primeiros filósofos, a preocupação deles é entender o cosmos, entender a física, entender a arché, ok? Pessoal, agora vamos para os sofistas, tá? São mestres da retórica. Lembrem-se que a grande aula que eu dei para vocês, né, o maior período de tempo que a gente teve de aula foi falando sobre os sofistas. Esses caras vão ensinar as pessoas a falarem bem. Por que eles vão ensinar bem? Nós estamos falando da Grécia, nós estamos falando de Atenas, nós estamos falando de um lugar onde falar bem é ser estudioso, é ser sábio. Inclusive, eles eram professores. Professores particulares, as pessoas pagavam para eles, inclusive Sócrates e outros filósofos que não curtiam umas ideias deles, inventavam que esses caras ensinavam qualquer um, né? Que qualquer um que pagasse eles ensinavam, tal. E se for pensar, sim, porque eles acreditavam que o conhecimento poderia ser que a ideia de
o conhecimento pode ser para todos, né? Eles vão ter as primeiras escolas, eles vão ensinar muita gente, então ele tem um papel muito bacana de humanista e educacional que eles têm, né? Os sofistas eram responsáveis pela praticidade da cidade, pela democracia da cidade. Então, veja só, eu acho que a sociedade, eu acho que precisamos melhorar em tais condições, né? Se nós fizermos tais coisas. Então, o que eu faço? Eu vou na Ágora e vou discursar lá. Discursando na Ágora, eu consigo convencer as pessoas, né? E tem vários métodos para isso. A gente vai ter dois grandes sofistas, né, importantes, que vão ser o Protágoras e o Gorgias. O Protágoras, galera, ele vai ensinar as pessoas através da argumentação. Ele vai falar assim, ó, quer convencer alguém? Quer ser bom na fala? Use argumentos, construa argumentos, tá? O Gorgias vai falar assim, você quer convencer alguém? Use a emoção. E aí aquela propaganda que eu mostrei para vocês, né, que a gente fez trabalho, a gente bateu bastante nisso, já falou bastante disso. A propaganda da Folha de São Paulo e a propaganda do cachorrinho, né, onde aqui utiliza a emoção, usa recursos como um cachorrinho filhote e tal para vender uma cerveja, né? E aqui a argumentação usa os argumentos para vender jornal. Então, assim, nós estamos percebendo que eles têm métodos de retórica, de falar bem, de como se pronunciar, de como usar isso a seu favor, ok? Então, são os professores dos cidadãos, da ágora, da discussão, de tornar a vida das pessoas assim mais fáceis, né? Para você conseguir resolver os problemas da cidade. Então, você precisa resolver o problema, você tem que convencer as outras pessoas. Não é isso que a gente está passando agora? Como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, faz e fez para convencer as pessoas da quarentena, das coisas, como devem funcionar, utilizando argumentos, né? Se a gente continuasse com as escolas abertas, se nós continuássemos se aglomerando em lugares como shoppings e tudo mais, nós teríamos grandes problemas, como está acontecendo, por exemplo, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, onde bateu recorde de mortes, né, essa semana. Mais de 1.000 pessoas morreram em um dia por conta da Covid-19. Então, são argumentos utilizados. Outras pessoas utilizariam argumentos como assim, você gostaria de ver as pessoas da sua família morrendo? Você gostaria de ver as pessoas que você mais ama sofrendo? Então, veja só, ao mesmo tempo estou usando argumento e emoção para convencer você de fazer algo. Então, os sofistas são excepcionais, extremamente importantes, tá? Vamos agora, pessoal, para Sócrates. Sócrates, ele é diferente dos sofistas, ele não acredita que a verdade é relativa, de que a visão de cada um importa tanto, que não, ele acredita que existe uma verdade absoluta, que é difícil da gente buscar ela, na verdade é quase impossível a gente buscar ela, mas temos que trilhar o caminho da verdade. O sofista acredita que a verdade ela é relativa. Não é o Protágoras, ele falando, lembra do Protágoras, ele falando que o homem é a medida de todas as coisas? De que cada homem, a partir do mundo de cada homem, existe uma visão, uma perspectiva, lembra? A gente usou bastante exemplos na sala de aula para discutir essa relatividade. Cada um tem uma visão relativa das coisas. Só que eles vão falar, não existe isso não, existe uma verdade. E se nós caminharmos em busca dela, é importante caminharmos em busca dela. É impossível chegar a ela porque nós somos seres humanos. Mas existe um caminho, existe a verdade. Né? Então, ele vai discutir muito, ele vai ser os principais oponentes do Sócrates, vai ser os sofistas, né? Porque ele não acredita que por exemplo, e ele está certo nesse ponto, porque nós não podemos relativizar tudo, né? Tem coisas que são prioridades, né? Tem coisas que são importantes, nós não podemos relativizar tudo. Então, presta atenção numa questão de um político, por exemplo. Eu não posso, porque eu acho que a minha visão é ideal, a ideal é tentar convencer as pessoas disso
e uso recursos, posso usar vários recursos para enganar as pessoas, porque veja só, eu estou tentando convencer as pessoas da minha visão e não da verdade. A verdade para Sócrates não é apenas a visão da pessoa, e a gente vai ver isso no método socrático. O método socrático, que tem 4 estágios, né? Sendo eles os mais importantes, ironia e maiêutica, né? Nós temos o convite, né? Nós temos a discussão, a proposta de tema, e temos a ironia, depois temos a maiêutica. Quando a pessoa, a exortação, eu convido você para discutir um tema, depois eu proponho esse tema, né? E aí você fala e discute com várias outras pessoas, a gente discute sobre esse tema. O Sócrates utiliza da ironia para tentar mostrar para você que o seu argumento ou sua opinião, a sua doxa, opinião é doxa, não é a verdade. É que a verdade ela é composta por um monte de coisa. E quando você fala a sua opinião, outra pessoa fala a opinião, aí várias pessoas compartilham as opiniões, nós percebemos que existem mais coisas sobre aquele tema do que a gente achava. E quando o Sócrates vai desconstruindo através de ironia, não se esqueçam, ironia é uma forma, um recurso teatral e de argumento onde a pessoa, né, de retórica, onde a pessoa é posta para pensar sobre aquilo que ela mesma falou. Então, vou dar um exemplo. Acredito que a verdade seja assim, X. Aí o Sócrates fala, será? Então, quando ele faz esse será, essa ironia, será que isso é mesmo isso, tal? De forma irônica, a pessoa ela volta para si mesma e ela repensa. Ela não é uma coisa que outra pessoa está colocando na cabeça dela, mas é ela própria pensando sobre o que falou. E aí, quando ela chega, pensa, reflete e tudo mais, ela chega na maiêutica, que é literalmente que literalmente significa em grego parto. Ela tem o parto de uma ideia e essa ideia está mais próxima da verdade do que já esteve. Então é muito importante o método socrático. Sócrates defendia a verdade, defendia a justiça e morreu por isso. Lembra-se que ele foi condenado em Atenas por corromper jovens, desacreditar os sacerdotes e o papel deles e de deuses, e ele desacreditava na democracia, porque ele acreditava que qualquer um que utilizasse de bons argumentos ou de uma retórica muito refinada, que pagasse para os sofistas estudarem a retórica, conseguiria convencer as pessoas. E um bom governante deveria ser um bom cidadão, não qualquer um, né? Eles acreditavam nisso, que existiam pessoas melhores do que outras. E faz sentido, veja só. Eu não sou professor à toa. Eu sou professor porque eu tenho qualidades em relação a isso, que eu desenvolvi. Eu acredito que existem pessoas melhores para governar o país do que eu. Eu acredito que existem pessoas melhores para falar sobre fazer piada ou brincadeira, humor, ser artista do que eu. Então existem pessoas, né, que são melhores para algumas coisas do que outras. Então, assim, essa é a ideia que ele está trazendo, né, quando bate na democracia. E quando ele discute a verdade, ele defende a verdade. A verdade não relativa, mas a verdade próxima daquilo que é mesmo, né? O que é o certo. E justiça. Defender a justiça, no caso de Sócrates, é defender a ideia de igualdade, defender a ideia de que você seja julgado por aquilo que realmente cometeu, por problemas e não por status, né? Os juízes discutindo uma vertente de que, tipo, precisamos vou condenar essa pessoa porque todo mundo quer que eu condene ele. Não, a justiça é baseada na verdade, né? No que é justo de fato. Porque naquela época, pessoal, para de parecer simples para vocês isso hoje, mas não era naquela época, ok? Pessoal, para finalizar então, nossa aula, Sócrates, né? Sofistas e pré-socráticos resumem o nosso primeiro capítulo. Terminando essa aula, que é agora,
vocês terão 5 exercícios, tá bom? 5 exercícios teste para realizar. Na próxima semana, provavelmente nós iniciaremos o nosso segundo capítulo e vamos discutir ética. É um tema bacana, tá bom? Bem legal mesmo, a gente vai repensar muita coisa que a gente faz e como a gente vai fazer na vida, tá bom? Então um abraço, um beijo para vocês e boa aula!